Olá, hoje estamos aqui para apresentar um novo ensaio, chama-se Um Tesouro no Deserto, é da autoria do jornalista Rui Araújo e dá-nos pistas para uma conversa que já vou apresentar os convidados, mas vamos estar aqui sobretudo num roteiro, um roteiro silencioso, onde habitam portugueses que não se ouvem nem se veem. Que paisagem é essa e o que nos diz sobre quem lá vive e resiste? Chama-se Um Tesouro no Deserto, onde o jornalista Rui Araújo recupera a poesia triste de uma região esquecida, onde a solidão, o desamparo predominam, sobretudo entre os idosos que sobrevivem nos montes do Nordeste algarvio. Quem são? Como e porque ficaram para trás? Que país de lá se vê através das suas histórias? É uma conversa entre o autor, a antropóloga e investigadora do Instituto de Ciências Sociais, a Cristiana Bastos, e o coronel da GNR, Rogério Capeto. Boa tarde, bem-vindos. Sobretudo começar aqui, antes de mais, por conhecer a gênese deste trabalho, Rui. Como é que nasceu esta ideia e como é que chegámos a este título, que pode ser um título direto, mas também estão aqui muitas nuances, porque tanto tesouro como deserto são nome de dois montes deste território por onde andou. Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado a todos por estarem aqui e os oradores presentes e a moderadora. O que acontece é que eu estou a jogar com as palavras. De facto, tesouro é o nome de um monte, deserto é o nome de outro monte e, simultaneamente, tesouro são as pessoas, deserto é aquilo em que aquela terra se está progressivamente a transformar. E foi uma primeira viagem há cerca de 12 anos, em que, num monte do deserto, encontrei um casal e aquele encontro marcou-me. Decididamente marcou-me. Porquê? Porque eram os únicos habitantes do monte deserto. Disseram-me: passamos o dia a olhar um para o outro, já não temos nada para dizer ao outro, não passa por aqui ninguém. E se ela viesse, ela à morte, e me levasse, eu não me importava. E aquilo pareceu-me que era absurdo, que estavam ali a chocar a morte. E agora, quando voltei, no ano passado, a primeira coisa que fiz, eu só para dar alguns detalhes, porque isto é... Há uma hesitação na estrada, Rui, só para situarmos. Vai na estrada, vai de moto, é um percurso que faz uma moto, ou identifica a moto, e há um cruzamento e decide, entre uma terra e outra, meter pelo deserto. Esse é literário, eu sei, mas... Eu queria ir ao deserto. E eu saí de Lisboa às 3 e tal da madrugada. Eu gosto da noite. E gosto de andar de moto. E gosto de andar pelas estradas nacionais e as pequenas estradas. E a meio do caminho paro para tomar um café. Não porque tinha sono, mas porque com a provecta idade que é a minha, precisava de me levantar. E chego ao deserto às 7 da manhã, nem tanto. E vou à procura dos meus dois amigos. E não vejo ninguém. Naquela terra hoje eu acho que já não vive ninguém permanentemente. E então eu disse, mas isto não é possível. Fui à procura deles, na terra ao lado. E daí encontro uma senhora que se estava a fardar. Os empregos naquela região, penso eu, são essencialmente da Câmara. E as câmaras são importantes e muito úteis, à semelhança da Guarda Nacional Republicana. Eu conheci o coronel Rogério Capeto há 20, 30 anos, no Alentejo. Ele era o comandante de Évora, da Guarda Nacional Republicana, e já dava apoio aos idosos daquela zona do Alentejo. Mas então, eu vejo a senhora a fardar-se, ela não tem tempo, eu também não insisto. E o que é interessante, eu não disse engraçado, interessante, é que a senhora
ninguém me abre as portas, encontro 2 idosos na paragem da caminhoneta para Faro, ao Vila Real de Santo António, Vila Real, penso eu. Meto conversa com eles e dizem, eu pergunto onde é que eles estão? E disseram, estão no cemitério, é aí que eles vivem agora. E eu disse, mas eu não vou parar aqui. Não me conhecem, eu trabalhei em televisões, na grande reportagem da RTP, por exemplo, na TVI, fui provedor do Público, o jornal aqui também indiretamente representado pela nossa moderadora. E eu acho que aquilo que eu fiz com esta reportagem publicada em livro, e agradeço à Fundação Francisco Manuel dos Santos esta iniciativa, porque é uma reportagem, é, de alguma forma, a conclusão previsível daquilo que foi a minha vida como jornalista. Aquilo que eu tentei fazer durante quase meio século foi dar voz a quem não tem voz. Dei voz, penso eu, aos timorenses quando Timor estava ocupado pelas tropas indonésias. Dei voz às crianças que trabalhavam nas fábricas, nas oficinas, nas fabriquetas deste país, quando o trabalho infantil era um flagelo em Portugal e era escondido e tolerado. Dei voz ainda ao povo de São Pedro da Cova, que esteve confrontado com o maior aterro clandestino de resíduos perigosos do país. E não vamos falar dos responsáveis, porque era uma surpresa para todos vós. São quem menos nós esperávamos. Dei voz também aos pescadores do Mindelo, que vão até à linha imaginária do Equador, entre São Vicente e o Equador, pescar tubarão. Dei voz também, eu só falo nisto e vou acabar com esta história, porque são histórias que a mim me marcaram humanamente enquanto homem. Os meninos soldados na República Centro-Africana. Crianças com 8, 10 anos. Elas começam por ser a maioria violadas. Depois trabalham como cozinheiras, como aquilo que nenhum ser humano devia ser obrigado a fazer. E os meninos, a mesma coisa. Miúdos a matar com 8, 10 anos. Metem-lhes uma Kalashnikov na mão, uma capa. E injetam-lhes ódio. E são estas histórias de gente que passou despercebida, que a mim me interessam enquanto jornalista e enquanto homem. E Rui, só fazer aqui uma nota, que quando o Rui diz que dá a voz, dá a mesma voz, porque vemos aqui são diálogos onde as pessoas falam em discurso direto e onde se podem ouvir maneiras de falar, palavras, vocábulos que muitas vezes nas cidades já não se reconhecem, hesitações, silêncios. Dar voz é mesmo transcorrer os diálogos que teve com essas pessoas. É literal, mas também, mais uma vez, é metafórica, esta dar visibilidade, não é? Eu penso que sim, e eu tentei ser rigoroso e exato e respeitar outra coisa. Ninguém é perfeito, eu nasci em Lisboa. Apesar da minha família no século XIX ser do Minho. Mas eu respeitei também os localismos, porque acho que aquele vocabulário, as palavras têm significado. E tentei respeitar. Eu, por exemplo, ouvi lá uma expressão que para vós é, se calhar, banal, para mim não foi. O senhor faz-me cada procura. Eu em Lisboa não digo isso. E tentei respeitar, porque acho que aquilo é verdade. É a pergunta, não é? É a pergunta. E voltando à senhora que se estava a fardar, que não quis falar comigo, à tarde eu fui à Guarda Nacional Republicana dizer: ninguém abre a porta, nem o postigo eles abrem, nem a janela. Há 12 anos toda a gente me abria a porta, no Alentejo e no Algarve e em Trás-os-Montes. Eu não sei o que é que aconteceu. Então fui ao posto territorial da Guarda Nacional Republicana falar com os militares. Eis não quando aparece a senhora da manhã, que se estava a fardar, que não me reconheceu, que eu andava fardado de motociclista, e diz aos militares:
anda por aí um tipo a fazer perguntas. E não... Era eu. Ela, apesar de tudo, teve o cuidado de ir denunciar o malfeitor que era eu. Mas isto, se calhar, dá-nos uma ideia também do estado de espírito daquela gente e dos receios que têm, porque vigarices e assaltos... E é esta criminalidade, mas está aqui Mas alguém... já vamos passar ao... Pronto, se eu não calhar, digo mais nada. Só para percebermos, porque esta reportagem aconteceu e para que tivesse acontecido foram necessárias algumas condições que se calhar há 12 anos não seriam precisas, mas o Coronel Rogério Capete pode se calhar contextualizar-nos que mundo é este onde é necessário a presença de um agente da autoridade para que as pessoas possam abrir a porta e falar, não é? O que é que mudou nestes 12 anos? É verdade, muito mudou e boa tarde a todos, obrigado pelo convite. E muito importante, ou seja, dá a ideia de que o livro só existe porque a Guarda Nacional Republicana acompanhou o Rui neste retrato que ele tão lealmente descreveu no seu livro. Este retrato é conhecido da Guarda Nacional Republicana. A Guarda Nacional Republicana desenvolve um programa denominado Apoio 65, Idosos em Segurança, desde 1996. 65, porque é para mais de 65. É verdade, sim. Ou seja, alguém codificou a idade maior a partir dos 65 anos, possivelmente já há outras referências. Mas o programa nasceu em 1996, Apoio 65, Idosos em Segurança, e desde então a Guarda Nacional Republicana tem desenvolvido este trabalho de contacto com os idosos onde quer que se encontrem. E o retrato que o Rui fez é isto mesmo que nós encontramos na nossa realidade e no nosso trabalho. E é verdade que desses anos e mais recentemente 10, 15, 20 anos para esta parte, as pessoas têm incutido na sua mente que devem se preocupar com algumas regras de segurança. Essas regras são vocês que lhes dão? Claro, ou seja, a Guarda Nacional Republicana, neste trabalho que desenvolve com os idosos, não só lhe passa algumas regras. Eu lembro-me que quando a nota de euro entrou em vigor em 2002, em que estávamos com os escudos e passámos para os euros, a Guarda Nacional Republicana teve aqui uma grande responsabilidade e um grande papel de contactar os idosos da sua área de responsabilidade e ensinar-lhes basicamente que a nota de escudo iria acabar, as moedas iriam acabar e ia passar a existir uma nova moeda que era o euro. Ensinámos-los a fazer as transferências e inclusivamente a mostrar-lhes as notas, elas ainda não existiam e eu, na minha impressora, imprimi notas de euro e mostrava aos idosos que eram aquelas as notas que iriam encontrar muito brevemente, em janeiro de 2002, quando entraram em vigor, e este trabalho começámos logo a fazer em 2000, 2001. Por isso, desde essa parte até agora, muito trabalho desenvolvemos. Presentemente, neste mês de outubro, que é o mês da terceira idade do idoso, estamos a desenvolver uma operação que é a Operação Sense Sénior. A Operação Sense Sénior existe desde 2011 e resultou por motivo de ter sido encontrada uma senhora idosa na freguesia de Rinchoa, Concelho de Sintra, há 9 anos, quando aquela morta casa, há 9 anos, morta na sua residência e nenhum dos vizinhos deu por esta ausência. E aí a Guarda Nacional Republicana achou que coisas destas não deviam de acontecer, muito menos em Portugal, num país desenvolvido. E por isso, todos os anos, vai para o terreno identificar idosos que vivam isolados ou sozinhos e encontramos este retrato que o Rui descreve, pessoas a viver sozinhas, idosos a tomar conta de idosos, muita demência, infelizmente, insalubridade e depois outra coisa. Houve instituições que nos quiseram ajudar, algumas operadoras de telemóvel, só que não há rede no interior do país. Não há rede de telemóvel, muitas vezes nem corrente elétrica existe e encontramos situações realmente muito críticas. Ou seja, quando se fala, desculpe interrompê-lo, quando se fala de invisíveis e de esquecidos, não é exagero. Não é exagero nenhum. Não é exagero, as pessoas vivem numa realidade completamente diferente daquela que nós vivemos nos grandes centros urbanos. Este interior ainda existe, em pleno século XXI, em 2025, felizmente mais reduzido, mais atenuado, porque também as pessoas vão falecendo, mas continuamos a ser um dos países mais envelhecidos do mundo. Isto é uma realidade, estatisticamente somos o país da Europa mais envelhecido, com uma grande população idosa, e o trabalho da Guarda Nacional Republicana é mesmo este, proteger as pessoas isoladas, sozinhas, idosas, e colaborar depois com quem quiser mostrar esta realidade que muitas vezes é invisível, e este papel dos jornalistas
que nos conhecemos nesse papel de jornalista, eu de comandante da GNR e o Rui de jornalista, que soube desta intervenção que nós tínhamos em Évora e que se deslocou a Évora numa freguesia, num lugarejo muito pequeno, e logo aí ganhámos esta amizade e este contacto, porque vi que o Rui era diferente. O Rui não é o jornalista normal de pegar no microfone e de... ele não despiu-se do microfone, sentou-se com o idoso e ali numa conversa que para mim estranhei muitíssimo esta forma de estar do Rui e de comunicar e de dar a conhecer todas estas populações vulneráveis que ele aqui tão bem identificou. A Cristiana Bastos conheceu este território, este universo, nos anos 80, enquanto um território de investigação. O que é que ele levou ali? O que é que aquele território tinha de especial para lhe despertar esta vontade de fazer ali um trabalho de investigação científica? Ok, obrigada. Obrigada a todos os presentes, obrigada à Fundação, ao Rui e ao resto da mesa, pela possibilidade de revisitar o que foi um trabalho de juventude e que foi, comparado ao que agora se passa, um momento totalmente diferente. Foi no meio dos anos 80, andei à solta, na Serra Algarvia. Abriram-lhe a porta. Abriu uma porta. Não é... Bom, abriu a porta depois de criar relações de confiança. É normal que Claro. as pessoas tivessem alguma desconfiança, porque eram montes onde todos conheciam quem lá circulava. Quando circulavam por lá pessoas que não eram conhecidas ou reconhecidas, havia alguma desconfiança, porque podia haver alguma situação de ladruagem, etc, etc. Eu ainda ouvi uma história, já nos anos 90, ou mesmo mais tarde, de uns hipnotizadores que chegavam à porta e tiravam o dinheiro de todas as pessoas. Mito ou realidade? Eu acho que essa história corre em todo o mundo rural. Portanto, havia um temor. Mas abriram uma porta assim. Como é que eu fui lá parar? Eu fui a partir, eu tinha uma grande admiração e respeito, e já tinha trabalhado com o arqueólogo e sábio renascentista, que eu acho que é o Cláudio Torres, a partir de Mértola. E foi com discussões com o Cláudio Torres que pensei, eu e outros colegas, que queríamos conhecer mais daquele lugar que no mapa parecia uma zona cinzenta, escura, sem conhecimento. Não havia livros sobre aquilo, não havia nome, não havia a Serra de Caldeirão, a Serra de Caldeirão, aquilo quando muito era Comiadas do Pereirão, Alcotim, etc., mas não há um nome de serra para aquilo. No meu trabalho... O Rui refere que há outro nome para a serra, que é Mu. Mu, mas Mu é o Caldeirão, não é aquela. Aquela zona de Alcotim, Martim Longa, etc., que é uma continuação. Também há quem chama Zona Campaniça, etc. É uma transição entre Mértola e o litoral algarvio, que não é nem a Serra de Caldeirão, nem a Serra de Monchique, mas é um monte de pequenos cerros, elevações, que têm ambiente, sim, de serra, mas não tem um nome de serra independente. Bom, nós chamamos de Nordeste Algarvio, que é uma designação geográfica, embora isso nos corte a partir do Vascão, que é uma continuação do Alentejo, que é muito parecida ecologicamente e, em parte, humanamente. Aquela parte que também descreve de onde são os Treviscais, de Almodóvar, e uma parte de Mértola é uma continuação humana, embora tenha um regime de jurisdição com o Algarve ou com o Alentejo diferente. Mas não é aquela zona de Humanamente, Mértola. a paisagem humana é semelhante. É parecida, é. São agregações pequenas de dimensões variáveis, mas raramente chegam às centenas de pessoas. São os montes, chama-se os montes. É como aquilo que eu estava a falar no Oeste há bocado, os lugares, os casais, etc. Sim. Não são nem vilas, há vilas também. Bom, isso, na nossa visão de pessoas que estudavam, queriam estudar o Sul, queriam perceber melhor o Sul, estava um bocado por mapear. Não havia etnografias disso. Havia uma etnografia do Barrocal, havia os livros do Frei João de São José Antigo, etc. Havia histórias de viajantes e havia obras de geografia que completamente desprezavam aquela zona. Aquela zona era um vazio. E então, nós vamos explorar esse vazio. Vamos de jipe, porque realmente não havia estas estradas, não havia pontes. Andámos primeiro no jipe de Cláudio Torres, depois no jipe do Luís Pavão, que era um MM assim, lá de outro planeta, e eu tinha uma 4L que também não fez mau serviço. Às vezes atravessei rios com água onde não havia pontes. Não havia pontes, as pessoas tinham... Havia umas passagens com cimento que se podia ir de salto em salto para ir, por exemplo, o monte onde eu vivi, que era o Barroso, para o monte mais próximo, só assim é que se podia ir. A não ser que o rio estivesse seco, se podia ir, mas isso só parte do ano. Então, nós fomos numa micro-expedição em fins de 82, foi logo a seguir a me formar, fui logo para ali,
e vimos não um lugar cinzento e vazio, não o deserto, mas vimos um tesouro de gente, de Voltamos a ao vida. tesouro. Exatamente, é um tesouro no deserto porque é um tesouro de gente, de riqueza humana que havia ali, agora pode estar noutra situação, naquilo que é considerado um deserto pelos exteriores. Os exteriores, tanto eram os governantes locais, como governantes nacionais, como os próprios, digamos, cientistas, os agrónomos, os geógrafos, etc., olhavam para aquilo como um caso da inevitabilidade da desertificação sem desertificação. Tanto é um processo geológico como é visto como um imperativo de desertificação humana. Quando Nós se fala não em vimos nada desertificação, disso. desculpe interromper, Sim, sim. passa a fazer uma espécie de apagamento das pessoas que lá Exatamente. vivem. O que é que Ou- une estas pessoas? Ou seja, que características é que têm as pessoas desse tesouro de que O está que, a falar? o que está errado era a visão que se tinha sobre essas pessoas, que eram... eu lembro de conversar com dirigentes o que era na altura, se não me engano, região distrital do Algarve, ou governo distrital, enfim. Coitadinho, os velhinhos lá da Serra não têm hipóteses. O que eu vi, não. Vi pessoas com vida, com agricultura, com pequena agricultura, com minifúndio, com tudo aquilo que hoje é cultivado como o caminho para um planeta saudável. Ter vários cultivos, diversificado, ter pequenos animais, ter animais de vários portes, etc. Ainda apanhou as eiras onde os animais andavam. Fartei-me de ver isso. Vi as pessoas a semear, a colher, debulhar, fazer o pão nos montes. contrário etc. do intensivo, tudo não é? Tudo isto existia nos anos 80, faziam azeite em casa, faziam pronto, o que precisava, com o mínimo, mas o que eu pensava era assim, como era mais fácil ajudar estas pessoas a continuarem a vida que tinham vibrante ali. Vibrante, quer dizer, depende de como se olha, se compara a Quarteira e Albufeira, não, era pouco animada, mas As era Quarteira e muito animada. Albufeira eram os modelos na altura. não é? Talvez, do desenvolvimento algarvio. E, portanto, eu, erradamente, com a ingenuidade dos 20 e tal anos, pensei que, publicando um estudo de longo curso, porque eu tive a sorte, na freguesia de Martim Longo, encontrar registros paroquiais excelentes, não só registros paroquiais. Registros paroquiais são, naquele caso, portanto, além dos registros paroquiais que estavam no distrito, havia os róis de confessados, ou seja, os padres iam a todas as Páscoas, a todas as casas, para contar as pessoas que já se tinham confessado para comungar na Páscoa. E assim ficamos com... Estes registros estão em todo o país e permite-se ver qual é a dinâmica familiar e das casas, são famílias extensas, etc. E nesses registros eu pude ver também que o movimento de migração já existia há muito tempo, ou seja, mesmo que ecologicamente aquele momento, aquele lugar, não chegue para a dar uma vida económica de riqueza às pessoas todas, as pessoas continuavam ali com migrações temporárias. Isso eu vi acontecer no século XIX, com os comentários laterais de padre. Está fora nos trabalhos nas estradas, ou na Espanha, ou nas ceifas no Alentejo, ou etc. Mas voltavam 2 ou 3 anos depois, ou nas minas de São Domingos. Ainda apanhei histórias de pessoas mais velhas que iam visitar o marido, iam com os filhos, com fardos à cabeça, etc., com a roupa, visitar os maridos que estavam a trabalhar nas minas de São Domingo. Eu não vi isso já, mas ouvi pessoas contarem que tinham feito isso. Ouvi pessoas contarem que vinham para as ceifas na região de Lisboa, na região de Sintra. Havia ceifas ali onde agora há prédios, em alguns lugares ainda há agricultura. E eram contratados, eram os ranchos de algarvios, iam buscá-los ali. Portanto, havia todo um combinar de manter uma base de pequena agricultura com uma migração que complementava isso. Mesmo os que iam, que foram a partir dos anos 60, que foi a tal desertificação humana, que foram para a Alemanha, para a França, etc., a Suíça, mantinham ali um laço que os fazia voltar. Portanto, na minha perspectiva, eu pensava que se nós publicássemos um livro, um estudo, a explicar que era melhor, e, portanto, isto era uma coisa de longo prazo e que as pessoas mereciam continuar ali a ser apoiadas, em vez de serem substituídas por floresta, que era o que diziam as autoridades, pensava que isso ia ter algum impacto. Não teve nenhum impacto, porque nós podemos fazer o nosso trabalho de cientistas sociais, analisar com dados, e os políticos fazem o que querem, é essa a verdade. Hoje em dia a mesma coisa se pode dizer. Nós estamos ali com uma situação já mesmo de quase
quase morte, de vida tenue. Já voltamos a, Ok, a tá esta, bem. Peço esta desculpa. transição. Peço desculpa. Só ir novamente ao Rui e algumas das coisas que ele conta aqui. Essa migração sazonal está aqui nestas histórias das pessoas que ele foi encontrando. Mas há aqui histórias, sobretudo, de solidão, muita solidão. É uma população muito envelhecida, conversas quase sempre andam à volta da morte e uma espécie de tédio, não é? De não saber o que se fazer com o tempo que fica ali. Rui, o que é que, olhando para este conjunto de pessoas, porque o Rui percorre vários montes ou vários lugares daquele território, fala com pessoas em todos eles, se tivesse que fazer uma síntese do que é que e não vamos fazer spoilers do livro, porque o livro vale por tudo o que lá está, mas o que é que síntese é que faria? O que é que tocou mais? As pessoas. Cada uma. As terras a mim não me interessam muito. Eu não sou antropólogo, nem sociólogo, nem geógrafo. Interessam-me as pessoas. E aquele livro é no concelho de Alcotim, o concelho mais despovoado do Algarve, mas podia ser em Trás-os-Montes. Aliás, faz um bocadinho essa transição inicial. E até vou até a Espanha, onde descobri uma terra chamada Pesquesa. A terra da Raia, não é? É perto, a umas dezenas de quilómetros da Raia, onde não há lares. As pessoas, os idosos, vivem nas suas casas. E não é só uma questão de dinheiro. É também, porventura, uma questão de cultura. Por escolha, De não é? cultura. Sim. E as pessoas preferem estar nos seus lares e têm o apoio. Estão juntas para as refeições, porque, apesar de tudo, a vida social é importante, coisa que nós não temos aqui em muitos montes perdidos, em que os velhotes antigamente tinham os vizinhos, a matança do porco. Eu ajudo, tu ajudas-me amanhã. Havia festas, havia imigrantes, havia solidariedade e apoio, não se sentiam sós, tinham vizinhança e família. E ali, em Pesquesa, os velhos vivem nas suas casas e têm todo o apoio de que precisam. Mas o que é que me marcou? O que me marcou é a solidão imposta, porque eu acho que a solidão imposta é vivida tanto lá no cu de Judas, onde a terra acaba e nenhum mar começa, como aqui em Lisboa. A solidão imposta é um drama para a maioria das pessoas, penso eu. Se calhar erradamente também. Mas há uma coisa que a mim me... Eu não sei qual é o verbo mais indicado. Surpreendeu, interpelou. As pessoas deixam de sonhar. E eu penso que o sonho, para todos nós, aqui como no Minho, é um refúgio. E é uma forma de ver que o futuro existe. E a maioria dos velhotes, e eu digo velhos, é essa dos idosos, ou dos utentes, ou dos invisuais. Não há eufemismos aqui. Não, eu penso que são... Aquela gente deixou de sonhar. E isso a mim leva-me a pensar, será que somos todos loucos, que isto é tudo absurdo, que é normal? E eu não sei. E não sei como é que vou ser, se lá chegar, quando tiver a idade deles. Mas o que mais me marcou foi deixaram de sonhar, já não sonham. E penso que isso para mim foi uma surpresa. Eu vivi isso na minha própria família com o meu pai. Eu chamo Rui Araújo, já agora um parente, sabem porquê? Porque o meu pai decidiu homenagear o tio dele, chamado Rui de Araújo, que foi... Ninguém é perfeito também, porque aqui deve haver muitos benfiquistas. O meu tio Rui Araújo foi capitão do Sporting antes dos 5 violinos durante 10 anos. E o meu pai quis homenagear o tio e deu-me o nome do meu tio. Mas o meu pai tinha uma paixão pelo Sporting. Também ninguém é perfeito. Mas, quando chegou a estas idades dos nossos idosos ou dos nossos velhos, o meu pai desinteressou-se. Parecia aquele casal
que vivia no deserto. Acho que estava a chocar No a morte, deserto, estava cansado o da vida. deserto, o monte. O monte. O monte do deserto. Sim. Mas pronto, eu já estou farto de falar Sim. e peço Rui, desculpa. só uma coisa. O Rui, ao contrário de muitas reportagens, põe-se na reportagem. Põe a sua voz. Aparece uma primeira pessoa. Aquela reportagem tem um narrador, que é o jornalista. Há um eu ali. Como é que optou por se pôr ali desta maneira? Que não é muito comum nos trabalhos de reportagem, não é? Eu estive cerca de 40 anos nas televisões, sem falar com provedor público, etc. E a minha cara não é conhecida. Quando muito é a minha voz. Eu nas guerras apareci uma vez para não dizerem que eu não tinha estado lá. Mas aqui ninguém me conhece, a não ser os amigos mais próximos. Agora, eu acho que aquilo que é importante enquanto jornalista é contar histórias de pessoas e histórias que podem ser importantes para outras pessoas e que ao mesmo tempo descrevem o país que somos e o país que já fomos. É só isso que me interessa. Agora, A maneira de contar. a maneira de contar, então é só mais um minuto e depois eu calmo, definitivamente. Eu peguei na mochila, meti 3 cartas militares, porque eu aí tenho o detalhe do terreno, lá na Raia. Fui ali ao lado do aeroporto de Lisboa, toda a gente sabe que os militares têm lá instalações e vendem cartas militares. Mudas de roupa, poucas, um caderno e canetas com fartura e levei 3 livros. O primeiro é um livro de um meu amigo, Alfonso Armada, que eu conheci no genocídio do Ruanda. Éramos 21 jornalistas no Ruanda. Quando começaram a matar 800 mil pessoas em 6 meses, éramos 21. Não havia CNN, não havia BBC, éramos 21 loucos. Eu trabalhava nessa altura para a RTP, estava em Bruxelas, o meu vizinho era o embaixador do Burundi, portanto tinha os mesmos problemas que o Ruanda, e disse, oh Rui, aquilo vai dar uma grande bronca lá no Ruanda. Falei com a RTP, disseram, mas ainda não há notícias, pronto, disseram-me, se for de borla podes ir. Arranjei uma boleia num avião militar até a África, até ao Quénia, Nairobi. Já estava com um pé em África, era de borla, avião militar norte-americano, depois apanhei uma boleia de um avião, um C-130, da Força Aérea Belga até Kigali, estava no Ruanda. E no Ruanda éramos 21, aquilo deu para a gente se conhecer, porque o aeroporto estava cercado e dormíamos no chão e eu conheci um jornalista que hoje é um grande amigo, chamado Alfonso Armada. É jornalista, é poeta, é escritor, professor. Ele trabalhava para o El País, enviado especial do diário madrileno El País. Ficámos amigos e dormimos sem dormir a primeira noite juntos, porque ele queria mandar uma crónica e o satélite não funcionava. E que livro era esse que levava? Ele escreveu um livro que me deu ideia para este, que foi Por Carreteras Secundárias, em que ele e a mulher, que é uma grande fotógrafa, que é Corina Arantz, percorrem em várias viagens em Espanha num carro e contam os encontros e os desencontros, porque também os houve, tal como aconteceu comigo, por aquela Espanha. A Espanha que não está nos guias. Eu não fiz um guia turístico, nem um tratado científico universitário. Não dei praticamente números. Eu conto histórias de pessoas e de encontros. Esse foi o primeiro livro. O segundo é um livro do Camilo José Cela. Eu tenho 3 que admiro, de resto ali na mochila está ali um, que é Judeus, Mouros e Cristãos. Eu tenho uma livraria em Badajoz, numa cave, encomendo os livros e vou lá buscar para andar de moto. Já perceberam que toda a gente tem vícios. O meu é andar de moto. E tinha um terceiro livro, mas eu desse não posso falar, é de um autor português, por quem eu tenho imenso respeito e às vezes tenho que estar com o dicionário ao lado. Eu sou inculto, sou jornalista. Eu não queria ser jornalista, queria ir para a Marinha, como o meu avô e o meu tio. Mas que livro é Mas esse, Rui? enganei-me de data para a Escola Naval. Não tive para estar um ano à espera, como não sabia fazer nada, fui para jornalista. Mas pronto. Mas voltando à Estaca Zero, o terceiro livro é de um senhor chamado Aquilino Ribeiro.
Mas também gosto muito do Raul Brandão. Mas pronto. Portanto, todos esses nomes são citados no livro Mas recorrentemente. eu não estou a São contar referências, tretas. mas não. são referências. Foram, Para mim são. E foram Enquanto referências homens nesta e enquanto viagem. E há também um senhor da Catalunha, o Josep Pla, que foi correspondente da imprensa espanhola aqui em Lisboa, escreveu um livro sobre a sua experiência portuguesa que nem sequer está publicado cá. Mas pronto, isto é o país que temos, ou não devíamos ter, mas pronto. E o José Pla tem livros, por exemplo, eu vou dizer em espanhol... Ele está publicado cá. Viagem de autocarro ou de caminhoneta, não sei como é que traduziram para português, viagem a pé. Eu discordo de muita coisa que ele leva-se bem com os Sim, português. mas a pergunta que eu tinha feito Diga. é porque é que foi o eu? Porque é que está lá a primeira pessoa? Porque aquilo não é uma notícia, aquilo é uma reportagem, é uma história que eu conto. E quis-se pôr nessa história, não é? Eu acho que às vezes eu também mereço, porque eu ainda por cima nem dou a cara. Sim. Mas pronto, eu já falei demais. Só voltar aqui ao Coronel, que é perceber que população é esta, ou seja, há pouco o Rui disse e concordou com esse lado, que estas pessoas não teriam aberto a porta, nem teriam falado com ele se não houvesse alguém da autoridade a dizer que ele era uma pessoa fidedigna e confiável. Ou seja, quais são os riscos destas populações e porquê que existe este medo? É medo, não é? Do estranho. É verdade, é uma população vulnerável e não há nenhum hipnotista que vai hipnotizar as pessoas à porta. Isso é mito. É mito. O que acontece é que muitas destas pessoas são vítimas de um determinado tipo de crime que são as burlas. E a burla, ninguém está livre de ser burlada. E hoje em dia, com o digital, então, a ciberburla é constante e todos os dias somos assediados ou via telemóvel ou via computador, somos assediados com essas burlas. E a burla de contacto porta a porta, e era isso que nós íamos explicar às pessoas, muitas vezes, como é que se podiam defender das burlas. E o que nós dizíamos é como é que... E eles muitas vezes estranhavam, porque depois vinham-nos contar, olha, sou guarda, já fui burlado, foi uma pessoa que veio assim, nem sei como é que... E que tipo de burlas é que acontecem? Ora bem, a burla muitas vezes, aquelas pessoas dedicam-se a este tipo de profissão, que é o de burlão. E o burlão investiga e prepara e planeia. Por exemplo, quando eu vou à Senhora Maria, bato à porta, mas a Senhora Maria nem é o meu alvo. E só lhe basta dizer, Senhora Maria, ali a Dona Matilde, sua vizinha, está em casa. Não, peço desculpa, não é a Matilde, é a Joaquina. É verdade, é a Joaquina. Então a Joaquina não tem filhos em França a trabalhar? Não é na França, é na Suíça. E por acaso é só um gaiato, porque a gaiata está a estudar em Lisboa. Ou seja, o burlão é assim que trabalha. Vai primeiro a um alvo secundário, tirar informações sobre aquele alvo que quer atacar. Depois, com esta informação, bate à porta e cria confiança e empatia. Ou seja, já conheço o filho que está emigrado na Suíça, conheço a filha pelo nome, porque foi a vizinha que me disse. Porquê? Porque nós falamos muito mais facilmente da vida dos outros do que da nossa. Se calhar, se aquele indivíduo me começar a querer perguntar coisas, eu vou desviar a conversa. Mas se for da vizinha, eu vou falar sobre a vizinha ou sobre os vizinhos e vou-lhe dizer onde é que moram, onde é que os filhos estão, e com essa informação eu vou hipnotizar aquela vítima e vou burlá-la. Vou ter a possibilidade de entrar em casa e ela vai-me dizer onde é que tem as notas, porque as notas vão sair de circulação, agora vamos ter uma nota de 50 euros diferente e todas estas pessoas têm dinheiro em casa. E nós sabemos onde está esse dinheiro e nós dizemos, olha, você guarda o dinheiro assim e assado neste sítio e naquele. Como é que vocês fazem desconhecem estas populações muito bem? Conhecemos. Eu acho que a Guarda Nacional Republicana tem o privilégio de, se calhar, ser a instituição que melhor conhece esta realidade e esta população. Eu, só para lhes dar um exemplo, nós andávamos a trabalhar já há alguns anos com esta população no âmbito do Censo Sénior, conhecíamos, tínhamos os registros e damos essa divulgação, sem dar os nomes das pessoas, claro, e recebemos um contacto da Segurança Social, quando a Segurança Social quis dar um subsídio para a televisão digital terrestre. E porque a própria Segurança Social não tinha registro destas populações mais vulneráveis, economicamente fragilizadas, e pediu à Guarda Nacional Republicana para darmos esses dados e eles próprios depois contactarem, porque muitas vezes não têm registros. As freguesias e se calhar as paróquias já também não os têm,
porque já não se dedicam a registar as pessoas, a ver se vão comungar ou não. Se calhar o pároco lá do local já não tem essa preocupação, mas nós temos esse registro e temos esse privilégio de conhecermos as pessoas, e elas muitas vezes nos dizem que somos os únicos que lá vão bater à porta, porque mais ninguém lá vai. Somos a parte visível do Estado nesta parte do país mais desertificada e mais envelhecida, e isso dá-nos uma grande responsabilidade de continuar este trabalho. Sim. Cristiana, desde esses anos 80 até agora, e depois desse levantamento todo que fez, e que terá sido mais ou menos útil de acordo com quem o leu e conseguiu fazer alguma coisa, não sei, o que é que mudou? Mudou alguma coisa? O que é que se nota de diferente ali? Acho que a resposta é dada pelo livro do Rui, sim. embora para alguém que vem de onde eu venho cognitivamente, ficamos com vontade de saber mais. Eu sei que há uma socióloga que está a trabalhar em Alcotim há muito tempo, que é a Luísa Francisco, e talvez ela tenha até um livro ainda pronto para dar. O livro do Rui é muito peculiar porque eu, como o apreciei, não vou mentir porque já lhe dei o texto. Obrigado. Não é uma reportagem para mim, porque uma reportagem é este lugar, aqui, este ano, etc. Não é um ensaio que não tem um argumento a impor à pessoa, e também não é um livro de viagens, porque o eu dele dissolve-se na objetificação de quem está a ser contado. Ele conta e conta bem, porque dá voz às pessoas. E, de facto, a voz está muito autêntica. Algumas das coisas, eu estava a ouvir as vozes deles quando li do seu lado aquele... foi ceifar, sabe o que é ceifar? Os bonecos, fazíamos a eira com os bonecos, sabe o que é bonecos? As pessoas realmente falavam assim. Captou muito bem, o diálogo também. Agora, E aquele coiso, há uma senhora que diz muito coiso. Muito coisa, também o procurar, etc, etc. Agora, eu acho que há aqui, neste livro, e agora fica para os sociólogos, antropólogos, etc, novos, que tiverem esse trabalho, talvez uma ênfase na melancolia da idade como o eixo, além do outro eixo, que é o que eu realmente me identifiquei, porque completamente retratava a minha experiência, que é desse contraste entre o tesouro e o deserto. Portanto, as duas coisas convivem, e de contar só uma delas não chega para tudo. Talvez haja mais do que a melancolia da idade para contar. Então, esta é uma maneira de olhar, é aquela que o preocupou, e a verdade é verdadeira, é completamente autêntico. Mas eu procuraria também ver outras coisas, dinâmicas de jovens que vão e que se articulam, que vão e vêm do litoral ou das cidades. Porque circulam, não é? Também circulam, de novos habitantes, de novas dinâmicas também de um certo tipo de turismo de interior que circula ali no Rio Guadiana, etc. Portanto, aquela fatalidade da desertificação que eu já lia na documentação dos anos 80 e que a realidade me mostrou, não era só isso. Então, acho que a cada nota de fatalidade e de melancolia também podemos contrapor outras realidades de dinâmicas que estão aí no terreno, enquanto podem. Quer dizer, se um dia só tivermos árvores de eucaliptos ou pomares de regadio intenso, como está agora a acontecer no Algarve, no Baixo Algarve, e com, como se sabe, rendimentos a curto prazo, destruição a longo prazo e renovação da população, também uma dinâmica que não podemos prever. Bom, eu acho que não podemos prever o futuro, mas não podemos ficar apenas nesta nota que é verdadeira, que é autêntica, que é realista e muito sentida, está muito bem mostrada, mas não é a única dimensão da realidade. Portanto, queremos olhar para outras coisas também. E nessas conversas, e está a referir essas notas de vitalidade que aparecem, o Rui tenta introduzi-las muitas vezes em muitas das conversas, com os mais velhos sobretudo, mas eles dificilmente vão por aí, não é? Mas tem a ver provavelmente com a população que ele encontrou nestes lugares. Claro. Mas o Rui notou esses pontos de vitalidade possível, essa possibilidade. Há uma coisa, lembro-me de uma falar da dúvida e da esperança que pode haver na dúvida, citando o Pascal, não é? Os pensamentos. Os pensamentos, sim. Volume 3. Mas a dúvida permanece em relação a esta zona, não é? O que é que vai acontecer ali? E a dúvida traz uma possibilidade também de vitalidade, se calhar. Eu acho que há várias respostas.
temos um poucos É a segundos. resposta local, é o governo central. Espanha, a relação com Espanha também é peculiar. E não é só em Rio E de há Honor que palavras, há conhecem. palavras ali, há É também vocábulos. ali. Sim. E fala-se na ponte. Mas também temos o barqueiro. Eu até estive a almoçar com o barqueiro, que é um tipo divertido, e parece que é 3 euros para atravessar. Mas a relação com Espanha é muito importante e se calhar o futuro ali também passa muito por intensificar as relações com Espanha, porque a nível humano as pessoas não se veem umas com as outras, às vezes até se misturam. Não sei se é a noção que têm também. Agora, isto depende dos governos centrais, depende, infelizmente, se calhar também da Europa, depende de Espanha, depende de Portugal, depende dos municípios, que fazem bastante, mas eu diria, tem que fazer mais. O problema é que os meios são escassos. Em Alcotim, eu espero não estar a enganar aqui ninguém, que é sede de concelho. Não há uma bomba de gasolina. A bomba de gasolina mais próxima, quando eu lá estive o ano passado, estava a 6 km no meio do nada. Nem funcionário tinha, teve que ser com cartão. Supermercado, supermercado eu acho que há uma mercearia que faz de hipermercado, mas não há hipermercado, e estamos a falar da sede do concelho. O pão, eu acho que é mais para os lados de Martim Longo. Pronto. O lar de Alcotim, espero também não estar desatualizado, e foi uma surpresa para mim, porque como eu tive 9 vezes em Timor e fui o primeiro lá a entrar, Timor, para mim é importante. Mas disseram-me, e foi o comandante dos bombeiros, a quem eu também agradeço o apoio, que havia 21 funcionários do lar de Alcotim que são timorenses. Curioso. Para mim também foi uma surpresa. Timorenses em Alcotim, mas na padaria também parece que havia alguns asiáticos e não eram poucos. Agora, eu acho que o futuro existe desde que as pessoas, uns e outros, queiram que aquilo tenha futuro. Agora, eu vejo que do lado espanhol tem boas estradas, tem indústria, tem gente, tem produtos muito mais baratos, porque o IVA em Espanha é inferior àquele que é praticado em Portugal. E do nosso lado parece-me que se podia fazer mais. A pesca no rio, neste momento, com as alterações do clima, aquilo que existe no rio não era aquilo que existia antigamente. Pronto, exatamente. Havia muitos pescadores no rio Guadiana. Hoje acho que falamos de 2. Eu, só para não chatear mais ninguém, eu tenho uma profunda admiração pelas pessoas do interior, pelos portugueses que vivem ali e a gente que lá vive. Acho que são corajosos, acho que são resistentes. Uma pessoa que me diz, estou sozinho, mas eu não quero mudar. Eu quero ficar aqui na casa onde nasci, onde ergui telhado. Não é a vida ideal, não, mas não me quero ir embora. E há uma capacidade de resistência e eu gosto de quem luta e quem resiste. Pronto, eu já não tenho mais nada para dizer.